Bom dia, amadas almas, divinas femininas e divinos masculinos, mulheres, homens, pessoas não binárias, de todos os gêneros, de todas as posições, encarnadas nesse planeta. Hoje eu acordei com a intuição de falar para vocês, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas muitas relações que estão se estabelecendo no planeta nesse período são relações de contratos de alma. Então, dentre esses contratos e números de almas que nós temos, existem as relações mais comuns, né? Que são relações mundanas dessa matrix, que tem sempre um propósito, claro, né? Uma pessoa desperta na outra várias coisas e faz ela crescer. O propósito da relação, né? Da relação, todas as relações, mas aqui eu vou falar da relação de casal, né? Da relação de duas pessoas que se escolhem para comungar juntos, né? Um período ou um momento mais ampliado de tempo. A gente tem diversos tipos de relações, a gente tem relações que são mais terrenas, a gente tem relações que são contratos de alma mais antigos. E é sobre isso que eu queria falar para que vocês possam distinguir na jornada de vocês ao se relacionar como acontece a diferença de um relacionamento mais voltado para essa dimensão, né? Um relacionamento mais 3D, digamos assim, da terceira dimensão, e relacionamento dentre todos que podem ser, e são muitos contratos de alma, eu vou falar do contrato de chamas gêmeas, que é o que está acontecendo mais comumente, até porque nossa era está mudando energeticamente, nosso planeta, ele tem que ascender a outra dimensão, e para isso as relações elas têm um papel crucial, todas as relações, mas as relações de chamas gêmeas são relações diferenciadas, porque são relações eletromagnéticas, porque é uma única alma dividida em dois corpos, né? Originalmente é uma única alma e que se divide em dois corpos no momento de aterrissagem no planeta Terra e que para elas se reencontrarem, né? Para essa liga, digamos assim, acontecer, dar a liga, né, necessária para que essas almas se unam, muita travessia necessária para que elas realmente estejam compatíveis. E a compatibilidade delas tem a ver com muita depuração. Tem muito a ver com muita depuração, tem a ver com curas físicas, curas espirituais. E, enfim, eu não posso falar sobre isso agora, porque senão eu vou me estender e vai o vídeo que é para ter um propósito, vai chegar a outro propósito. Mas a gente pode estar falando disso, podem fazer pedidos, tá? E aí eu posso estar falando de acordo com os pedidos, porque o que eu trago é muito canalizado a partir de momentos ou de atendimentos com mulheres, ou de experiências próprias que eu esteja passando, ou de momentos a partir do meu trabalho de grupos femininos, ou trocas com outras almas, né, que vêm buscar essa referência e a gente se enriquecer juntas, né? Almas normalmente femininas, divinos femininos, porque o meu trabalho está muito ancorado nos divinos femininos. Embora na educação eu esteja também fertilizando o solo de futuras, né, pessoas que estarão, né, já com sua individualidade construída, né, sua formação identitária construída, para fazer a diferença também nesse planeta. Então, o meu propósito com a educação é muito em torno de que pessoas nós estamos formando para estar nesse planeta, somando as vozes de quem já pensa numa dimensão muito mais dentro dos valores que nós precisamos ancorar para estar trazendo um outro tipo de existência, uma coexistência, né? Uma transformação que venha a partir dessa junção de poderes, né? Junção de pessoas que refletem, né? E que veem o seu poder e o poder do outro.
legitimam e juntas se dão as mãos e os corações para que a gente possa estar estabelecendo uma nova ordem, uma nova forma de existência planetária. Então, esse início todo, né, é para falar um pouco dessa distinção. Muitas pessoas têm dificuldade de entender em que tipo de vínculo elas estão. Né? Para falar sobre isso, eu vou trazer aqui umas dicas importantes. Mas antes de eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Miliane. Nessa encarnação, nesse momento, nesse planeta, né? Nessa persona, eu sou Miliane. Minha essência divina planetária é muito maior do que essa que está aqui hoje, né? Hoje sendo representada por esse corpo para trazer esses ensinamentos. Mas sou aqui, né? Eu assumi processos, canais de cura e de transformação. Então, isso vai por muitas vias. E, assim, eu sou esse ser interdimensional e com muitas possibilidades, e todas elas me fazem ser um instrumento. Então, seja pela dança, pela mobilização desse corpo em movimento, que traz memórias, que acessa núcleos importantes e que promove um despertar. Seja pela oralidade, via palestras, via formação humana, escolas, formação de professores, professoras, consultorias, contato com crianças e podendo, né, estar formando esse sujeito para uma percepção de si no mundo, uma construção de sua identidade baseada também nesses valores humanos e planetários. Por quê? Porque nós não somos os únicos seres viventes na Terra. Então temos que respeitar todas as formas de vida. Seja através da poesia, da arte, né? E seja a partir de atendimentos individuais, mentorias, onde eu apenas serei um instrumento que guiarei o processo de cada um, porque o processo de cada um é individual, para ancorar no coletivo. Isso que é lindo, né? Porque a gente não está dessituado nem desintonizado do nosso coletivo. Nós somos um coletivo, mas recebemos caminhos individuais e propósitos específicos para fazer acontecer em um coletivo. Então, falando sobre isso, vamos lá, vamos voltar, né? Que vocês podem me encontrar em qualquer uma dessas áreas para dar um apoio mais direcionado. Psicologia, arte, educação através da dança e serviços educacionais de várias ordens e formas. Então, voltando para as dicas. Como distinguir? Eu vou dar 2 pontos, né? O ponto da aproximação e o ponto do rompimento ou manutenção de um relacionamento amoroso. Como acontece a aproximação de um relacionamento amoroso quando nós estamos num relacionamento comum, tá? Como é que acontece esse aproximamento, essa aproximação? A gente tem uma persona e a gente sempre dá e se aproxima das pessoas no mundo social com o nosso melhor. A gente não se aproxima das pessoas no mundo social mostrando logo nossas sombras, até porque muitos de nós nem temos um processo de autoconhecimento tão profundo para saber quais são as nossas sombras. Elas vão acontecendo, elas acontecem em forma de reação, muitas vezes, justamente porque a gente não tem e não se permite um mergulho interior. Então, a gente se aproxima com o nosso melhor, né? O primeiro relacionamento comum nas relações, por isso que é tão claro quando a gente está num vínculo de alma de chama gêmea, porque é tudo diferente, completamente diferente. Não se encaixa no que é comum, né? Então, no relacionamento comum é assim, a gente tá com o nosso melhor, a gente se projeta, né? Há uma projeção mútua nessas duas almas, corpos, de ver no outro o que é nosso e se apaixonar. Aí a paixão é isso. A paixão é aquela projeção de ver no outro aquele ideal romântico ou a nossa polaridade invertida. E a gente busca isso para integrar. Então, a gente mostra o nosso melhor, o outro mostra o melhor dele, e no convívio e na relação,
acontece o quê? Acontece de vir o eu, as sombras, um vai arranhar o outro em alguns aspectos e o outro vai tender a reagir e a mostrar esses aspectos sombrios que não estão nítidos muitas vezes nem para ele próprio. E isso tende a se repetir de relação a relação, né? Com novas roupagens, e a gente vai buscando, na verdade, nessas relações, formas de entender a gente, mesmo que de uma forma inconsciente, sem saber. Então, isso são as relações comuns. E quando isso acontece, esses processos, né, da sombra emergir, há rompimentos ou costuras, alinhamentos para que a relação vá se mantendo e as pessoas consigam continuar, né? Então, são esses dois caminhos. Ou isso eu não suporto, eu não dou conta, não dá para eu me reorganizar internamente para estar. Ou isso eu posso dando conta aqui, o outro dando conta ali. A gente senta, faz as DRs e tá tudo bem. E assim acontece os relacionamentos comuns. Então, se você está num relacionamento que você se aproximou por projeção e que você se mantém ou se distanciou por uma percepção de que essas diferenças, elas podem ser ou minimizadas e continuar, ou podem ser discutidas a ponto de se perceber que não dá, você está num relacionamento comum, que é a maioria das pessoas e é beleza, é o que todos estão vivendo na maioria das pessoas, ou viveram, né, para uma evolução também, né, uma evolução, uma percepção, um autoconhecimento, beleza. O relacionamento de chama gêmeas, ele é bem diferente, ele é totalmente diferente. Aí você vai dizer, nossa, nunca aconteceu isso comigo. E se acontecer, pode ser alma gêmeas também, mas alma gêmeas é mais leve. Chama gêmeas, não. Que alma gêmea é alma que é uma outra alma. A chama é a sua metade. Então, o que acontece no relacionamento de chama gêmeas que quando você tá vivendo, você não tem dúvidas, né? Quando você tá vivendo, meu Deus, o que é isso mesmo? Por quê? Primeiro, o relacionamento com sua chama gêmea é guiado pelo universo. Você não tem o poder de interferir. As chamas, elas se reconhecem, mas elas podem se aproximar por vias diversas. E normalmente as chamas não se aproximam por interesse. Relacionamento. Não se aproximam por interesse. O universo vai guiando para vocês estarem no mesmo lugar, na mesma hora, começam as sincronicidades, ou por questões profissionais de repente, ou por acaso você encontra ou na rede social, ou no presencial. Então, as formas de encontro são guiadas pelo universo, são aleatórias e não tem nenhum interesse em serem um par romântico. Muito pelo contrário. Então, há uma questão energética mútua que não tem nada a ver com atração sexual, muito pelo contrário, não tem nada a ver com química, não é isso, né? É alquimia. Então, há uma sensação de pertencimento que não é igual de alma gêmea é de outro jeito. É um pertencimento assim que é um espelho, você se reconhece naquele olhar. Aquele olho é como se fosse o seu em outro corpo. Se você tá vendo a pessoa. É um olho que é o seu em outro corpo. Porque os olhos são os espelhos da alma. Então, você acessa e o seu cardíaco também. O seu cardíaco, ele responde expandindo. Ele responde de uma forma expansiva, que não é a forma daquela atração que palpita e projeção. Não é. Você não projeta nada no outro. Você não espera nada do outro. E você não tá pensando num relacionamento romântico com aquele outro. Mas o universo, ele vai meio que desenhando as circunstâncias. Algumas se desencontram e ficam anos sem se encontrar. E outras ficam... de repente, elas começam a desvendar, né, esse enigma tão diferente, porque assim, vai vir muita sincronicidade a partir de números, a partir de eventos, né, que se repetem e que vão dando sinais e vão se anunciando
E sonhos vívidos, sonhos lúcidos. E aí você começa a despertar para outras vidas e histórias de vidas que foram vivenciadas, ou propósitos que tem que ser. Então, assim, é uma caminhada espiritual, né? São pessoas que se encontram para a cura, porque o propósito é muito maior do que um amor romântico. Então, as histórias de vida vão sendo muito similares, os acontecimentos vão sendo muito similares, mas tem pontos ordenados pelo universo para que essa relação ela não consiga ficar e se estabelecer. Por quê? Porque muita cura tem que ser feita. Então, vocês já viram a aproximação de vínculos comuns e a aproximação de chamas gêmeas são muito diferentes. Uma é por projeção e a outra é guiada pelo universo e não há esse interesse inicial. Mas o universo pode fazer aqui, nesse tipo de vínculo, viverem, descobrirem e viverem esse amor, né? Porque vai ser inevitável, ou distanciar e não deixar que vivam esse amor, guardar os dois para seus trabalhos de cura. Quando as chamas, elas vivem esse amor, que é um amor divino, é um amor de alma, é um amor de contrapartes, então é assim, um complementa o outro, o propósito de alma é o mesmo, as pessoas são iguais, no sentido energético, mas um é magnético, outro é elétrico, então se complementam, e é alma, e é complementariedade, e é de uma beleza e de uma complementariedade, não completude, porque cada ser humano tem que se completar em si, mas que enfim, é divino. Só que o que acontece? Esse casal, ele não está nessa dimensão quase nunca pronto para viver essa experiência. Então começam os aspectos da terceira dimensão a interferir nesse vínculo. Para quê? Para provocar os aspectos que ambos têm para serem curados. Então, nessa dimensão, há um tipo de amor esperado pela sociedade, e as pessoas também que estão vivendo esse vínculo acabam sendo afetados, porque assim, a alma diz uma coisa e o social diz outra. Então, essas duas pessoas começam a ter uma dissonância entre o que a alma está dizendo e o que o social espera. E começam a inferir os seus aspectos do social no relacionamento divino. E as feridas, aí vem as feridas de abandono, que são as feridas primordiais de um lado, a ferida de rejeição do outro, isso é espelhado em um e outro, e a separação acontece de uma forma também inevitável, também engendrada pelo universo, e não é muito diferente de uma separação de um relacionamento comum, porque os dois se separam se amando. Os dois se separam se amando. E sabendo da dimensão desse amor, às vezes uma das partes pode não estar desperta para saber o vínculo espiritual, né? Mas mesmo que não saiba conscientemente, sabe inconscientemente, porque aquele amor continua. Mesmo quando uma das duas partes resolve se relacionar com a outra alma. Porque é necessário se relacionar com aquela outra alma. Ainda tem coisas ali a serem feitas. E, assim, é tão diferente porque essa separação, ela dói de um jeito na alma, não é Então, assim, não é como acontece com as almas comuns, os relacionamentos comuns. Então, dói na alma de um jeito que os dois, porque o coração tá ligado, porque é uma única alma. E provoca a noite escura da alma. Por provocar, e no mesmo momento, há momentos diferentes um e o outro, porque assim, um é muito matricial, o outro é muito espiritual. O matricial, ele vai precisar viver coisas na matéria para sentir as coisas acontecerem. E o espiritual, ele vai viver no emocional e no espiritual essa depuração. Como é a mesma alma, um vai puxando o outro.
para o crescimento mútuo, porque o propósito dessa união é um propósito divino, não é um propósito só de desenhozinho, de Matrix, de estarem juntos e felizes para sempre, de mãozinhas dadas. Não. Isso é para eles inspirarem e emanarem para um coletivo uma luz incrível a partir de seus propósitos de alma. Então tem que estar os dois muito, muito depurados, muito iluminados, assim, ao máximo entenderem quem realmente são e o porquê de estar aqui agora, nesse planeta. Então, isso vai acontecer, né? Vai acontecer porque o universo vai guiar. Não adianta interferências externas, podem fazer o que for, magia negra, feitiço, né? Tentar de todas as formas separar, e isso é comum na relação de chamas. Muitas chamas se separam porque tem interferências de terceiros, né? Só que é um princípio inabalável, né? Porque essa alma é uma única alma, então no plano espiritual é uma alma que não adianta, né, tentar separar, não vai conseguir separar, né? Só vai fazer os dois crescerem cada vez mais para em um momento estarem juntos, que é o que se espera, mas para um propósito maior, não apenas para si. Se não estiverem juntos aqui, ok, mas estarão juntos no plano espiritual e em outra vida estarão juntos, dependendo desse trabalho, né, ter sido feito adequadamente. Então essa foi uma dica, só para vocês entenderem a diferença dos tipos de vínculo. Não confunda com relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico há realmente violência, né? Agressividade de vários níveis. Relacionamento chama-gêmeas não há violência. Muitas vezes há máscaras sociais que as pessoas constroem para dar conta de estar dentro dessa matrix sobrevivendo. Principalmente o divino masculino, porque essa matrix, ela espera determinados padrões e comportamentos e muitas vezes é difícil bancar ser quem genuinamente somos. Inspirar e aspirar ao amor incondicional. Então, o trabalho das chamas gêmeas, primeiro, é o amor próprio, né? Entender que a gente consegue viver bem só, porque nós não estamos sós, na verdade, nessa solitude de entender a dimensão de quem nós somos e que nós somos guiados e estamos dentro da nossa casa celestial, mesmo que no planeta Terra, sendo o tempo todo protegidos. Nós temos uma proteção divina, nós temos uma guiança divina, uma fé inabalável, e isso vem da fonte original, da nossa mônada, né? E aí a gente passa a entender e respirar isso, né? É um relacionamento que nos faz entender quem somos, para além desta matéria. E a partir disso, a gente é inabalável nesse sentido dos nossos princípios, né? É inabalável no sentido do amor próprio e do amor incondicional. Porque você ama o outro divinamente. Você ama o outro apesar das situações terrenas, porque aquilo tudo é uma máscara, uma roupagem que vai passar, que vai ser entendida, vai ser ultrapassada para um propósito muito maior, porque nós somos alma. E o que a gente tem que entender é o que é que a nossa alma aspira, o que é que a gente veio fazer aqui, porque esse é o nosso compromisso. É o nosso compromisso com o coletivo, com os seres viventes, com todos, com a quebra de estereótipos dessa matrix que desregula, desorganiza, desordena para uma mentira, que é a separação, que é a segregação, que é a exclusão. Todos nós somos seres potentes e seres de luz, seja que corpos tenhamos, que etnia tenhamos, que habilidades corpóreas ou intelectuais tenhamos, né? Nós somos seres de inteligências múltiplas, nós somos seres de possibilidades múltiplas, então nada nos separa, só nos une, enquanto humanidade nós
complementamos uns aos outros. A força da pessoa que está ao meu lado, no trabalho, em qualquer lugar, ela complementa a minha. Sozinho nós não somos nada. Em grupo, coletivo, quando todos estamos tocados à alma e tratados os egos, e assim é um trabalho de depuração e que vai sendo feito, não é um trabalho que eu começo hoje a consciência, amanhã eu estou pronta, não. A gente tem sempre pontos a observar, pontos a olhar, pontos a iluminar, tanto na gente quanto no outro ou nos outros que nos cercam. É essa a nossa missão, tá bom? Espero que tenha ajudado, porque eu sei que tem muita gente confusa. Eu tô numa encarnação de chama gêmeas, eu não tô. Que relacionamento é esse que eu tô vivendo? É um relacionamento de alma gêmeas? É um relacionamento kármico? Né? Eu tenho coisas aqui para resolver com essa pessoa. É um relacionamento comum, encontrei nessa vida para uma evolução e tá tudo bem. Todos os relacionamentos são válidos, assim como é válido nosso relacionamento conosco, o maior de todos. E cada pessoa que passa na nossa vida é para a gente olhar para dentro, crescer, evoluir, para olhar para fora de um outro jeito, com mais maturidade, com mais equilíbrio, para que a gente possa estar no mundo sendo um instrumento de luz. Então essa era a minha fala hoje, gente, ficou um pouco longa. Eu ia fazer um negócio tão pequenininho, mas assim, é tanta coisa. Agora, tudo isso que eu falei é resumo do resumo. Tem muito mais, então tem muitos estudos que unem a psicologia, hoje com a metafísica, com a espiritualidade, que vem romper muitos aspectos impostos por essa matrix, sobretudo, historicamente, foram engendradas muitas formas, né? A ruptura da idade de ouro para as idades posteriores, para que a gente esqueça a nossa divindade, esqueça quem nós somos, esqueça que nosso DNA, ele é um DNA espiritual também. Nossos códigos, eles não são só terrenos, né? Mas tudo isso foi meio que apagado de propósito, a gente foi fragmentado de propósito. O cartesianismo veio trazer essa ilusão de caixinhas. Nós não somos caixinhas, nós somos uma rede cósmica. A gente é como como as constelações, como o universo ele se organiza, se estrutura dentro de uma lógica eletromagnética, e nós somos assim, nosso cérebro também é assim, nossas funções são assim, a gente não é caixinhas, né? Então é isso, né? Senão eu vou entrar em outras e tantas coisas. Um grande abraço de luz, tenha um excelente dia. Hoje é o dia de São Jorge. E para quem, né, tem aí as suas crenças, então a gente tem hoje uma lua cheia em Escorpião. Uma lua cheia que vai nos mostrar aspectos ocultos e clarificar muita coisa. Então, é isso, gente. Um beijo grande. Até logo.